Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o jeito mais divertido de aprender sobre o mercado financeiro aqui no YouTube. Vamos começar nossa playlist nova e vamos falar de fundos imobiliários aqui com vocês também no canal. Né, gente? Toda vez que a gente vê mudança de direção de taxa Selic, a gente começa a pensar em fundo imobiliário, né? Um vai subir, outro vai descer, sobe junto, cai junto. Então a gente pensou que a hora era essa de começar a trazer fundos imobiliários aqui no canal. Vamos hoje dar uma aprofundadinha no que é um fundo, os tipos de fundo e que tipos de fundos se beneficiam nessas mudanças de taxa Selic. E daqui para frente a gente quer trazer fundos específicos, adentrar os fundos, que nem a gente adentra ações aqui com vocês. Então vamos lá, vamos fazer um resumão rápido aqui, né? Fundo imobiliário é que nem um fundo de ação, fundo multimercado, fundo de DI, fundo de câmbio. A diferença é que ele vai ter ativos imobiliários dentro dele. Ele vai ter prédio, galpão, laje corporativa, CRI, LCI, vai ter também cotas de outros fundos imobiliários. Tá? Então, o fundo imobiliário funciona que nem um fundo normal. A diferença é que ele vai ter esses ativos imobiliários dentro dele e que ele também é comercializado em bolsa. Você entra no home broker e compra como se fosse uma ação, mas está comprando cota do fundo imobiliário. Essa é uma diferença também. Se você quiser entrar no fundo de ações, né? A gente fala muito da Guepardo aqui, que é um fundo que a gente gosta muito. Você quer colocar dinheiro na Guepardo, você tem que ir na administradora ou via corretora, ali no aplicativo, ele vai ter os produtos, os fundos, você vai investir via o aplicativo, por exemplo. Mas você não vai na bolsa comprar cota da Guepardo, mas você faz isso com fundo imobiliário. A gente tem três grandes tipos de fundo imobiliário. A gente tem o de papel, é comumente chamado de papel, o de tijolo e o de fundos, ou fundos de participações, carinhosamente chamados de FOFs. Fundos de fundos, em inglês, Funds of Funds. Tá? E aí, o de papel vai comercializar, vai investir em ativos de crédito do mercado imobiliário. O CRI, por exemplo. Tá? Aí ele vai sair comprando CRI, pode comprar debenture. O de tijolo, ele vai comprar prédio mesmo. Ele que vai investir em laje corporativa, galpão logístico, prédio para alugar, pode ter hospital, pode ter shopping, ok? E aí, o FOF, ele vai investir em cotas de outros fundos, ele vai ter cotas de outros fundos dentro dele. Essas são as três grandes categorias. E por que a gente está falando disso aqui, né, gente? Porque tem uma diferença muito legal, ele vai pagar dividendo para você todo mês, coisa que os outros fundos não fazem. E também não tem ação que paga dividendo todo mês, tá? Nem Itaúsa, não cai todo mês, não cai todo mês. Ela paga com uma frequência, verdade? Ela não paga todo mês para você. E vai pagar, muitas vezes, um yield menor, mesmo no ano inteiro, mesmo nos 12 meses. Itaúsa paga muito bons dividendos, a gente já falou de Itaúsa aqui no canal. Mas não vai pagar todo mês para você. Como vai funcionar essa história toda? Bom, eu vou comprar o crédito de uma empresa privada, tá, do setor imobiliário, com o rendimento deste certificado, deste CRI, eu vou pagar o meu cotista. Ou eu vou comprar cotas de outros fundos, e com a valorização dessa cota e com o dividendo, eu vou pagar o meu cotista. Ou vou comprar uma laje corporativa, vou pôr para alugar e com esse aluguel eu vou pagar meu cotista, tá? É mais ou menos isso. É assim que funcionam os fundos. Vamos trazer aqui para a nossa realidade de 2026 e vamos explicar um pouco o IPCA, Selic, o que acontece com cada fundo ali, com cada tipo de fundo, nessas movimentações, o que a gente pode esperar para 2020. Eu falei errado, né? O que a gente pode esperar para 2026. Beleza? Pensando na Selic, então. Acho que faz sentido a gente pensar na primeira coisa. O que a Selic, ou no que a Selic interfere nas cotas dos fundos imobiliários? Bom, a gente falou que ela está no home broker, né? Então ela vai oscilar ali que nem ações. Então todo dia vai ter uma oscilação. Isso é importante a gente falar. Mas no que a Selic pode interferir esse fundo? Vamos começar pensando no valor da cota. Bom, assim como ações, né, que a gente pensa,
Selic vai começar a subir, o pessoal vai sair da bolsa e vai começar a investir em renda fixa, que de fato acontece. Isso pode acontecer também com as cotas dos fundos imobiliários, porque, de novo, estão em bolsa. Então, esse é o primeiro ponto. A competição entre a renda fixa, os títulos públicos e a bolsa. Beleza? Segunda questão aqui, a própria operação do fundo. Pensando se for um fundo de shopping, por exemplo, fundo de tijolo que tem shopping. A Selic subindo mostra primeiro que tem inflação. Então, o poder de compra da população já está, aparentemente, diminuindo. Aí a gente vai ter uma Selic alta, então o crédito ficando difícil, pouco dinheiro em circulação. Talvez faça com que esse cara, tipo eu, que sou um sardinha, deixe de ir no shopping comprar coisa. E aí o rendimento do fundo, dono desse shopping, cai. Tá? Esse é um exemplo. Agora vamos então entrar em cada tipo de fundo, esses três que a gente falou, e separar IPCA, CDI, inflação, Selic, e o que vai acontecer, ou pode acontecer com a maioria deles, beleza? Então vamos lá, o fundo de papel. Esse cara vai comprar um CRI, tá? Um certificado de recebível imobiliário ali, do mercado imobiliário. Então ele tem uma carta de crédito, digamos assim, né? Ele vai, a empresa promete que vai receber alguma coisa e aí esse cara vai lá e compra um certificado atrelado a esse recebível desta empresa do setor imobiliário. Então esse fundo foi lá e comprou esse certificado. E aí, como que a empresa vai remunerar esse cara? Bom, vai remunerar com CDI ou inflação. Então, primeiro caso, se o CDI vai subir, ele só vai, o certificado só vai ser atrelado a um CDI maior, vai dar um rendimento maior, e é a mesma coisa que inflação. Se não foi um CRI de CDI, foi um CRI de IPCA, a mesma coisa, a inflação vai pagar mais ali, isso na primeira vista, né? E de fato, o fundo de papel valoriza mesmo em cenário de inflação mais alta ou de Selic mais alta, ok? O fundo de papel, porque ele vai estar tradando títulos privados, né? Que vão pagar mais para ele. Só que, em contrapartida, existe um risco de calote, né? Tem um limite que a Selic pode subir e as empresas podem emprestar indexado à Selic. Então, às vezes é mais difícil você achar um CRI bom de uma empresa boa. Lembra que eu falei da administração, da gestão? Você precisa comprar um CRI de uma empresa top, de uma empresa que não vai quebrar. Você não pode comprar um CRI do Bruno, né? Aí é fácil. Eu posso prometer CDI a 100 mil, não vou pagar. Então, você tem que escolher, à medida que a Selic vai subindo, um CRI de melhor qualidade, uma empresa melhor. Então, às vezes, tem menos oferta, tem o risco de calote, esse crédito vai ficando mais apertado. Um fundo de tijolo que vai investir em laje corporativa, por exemplo, a gente já falou aqui, né? Mas vamos adentrar um pouco mais. Ele vai ter uma laje corporativa, ele vai pôr para alugar. Bom, Selic subindo, os negócios vão mal, ele devolve a sala, ele renegocia um aluguel, enrola, tem um prazinho de carência sem pagar, isso tudo vai dar menos dinheiro para o fundo, até que, infelizmente, fatalmente, esse cara devolve o escritório. E aí está com vacância, está com custo fixo para pagar, inclusive, o fundo. E pensando o oposto, né? Se a Selic está baixa, a economia aquecida ali, dinheiro mais barato, tal, as pessoas voltam, né? As empresas médias, pequenas, até grandes empresas, né? Voltam a operar melhor. E aí você quer expandir, quer ter um segundo escritório, quer contratar mais gente, quer tirar as pessoas, às vezes, do home office, e aí você vai lá e aluga uma laje corporativa. Isso é bom para o fundo. Então, talvez para a laje corporativa está ficando meio claro que quando a Selic sobe é ruim, quando a Selic cai é bom. Pensando no fundo de logística, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai alugar galpão logístico, que está super em alta, né, gente? Bom, esse cara tem um contrato, às vezes, mais longo, né? De empresas muito grandes, então você vai ter uma Amazon, uma Nike, e ela está bem menos suscetível a uma Selic muito alta, uma economia mais apertada, uma inflação muito alta, gente gastando menos do que uma pequena empresa que alugava uma laje corporativa. Então é um business mais resiliente, mas não deixa de sofrer da mesma forma. A Selic mais alta pode fazer com que ali vendas dos clientes diminuam, pode acabar fazendo a empresa que aluga o galpão quebrar, ou uma inflação muito alta também, esse cara acabar devolvendo esse galpão. Só que é um business mais seguro, talvez, do que um shopping ou do que um escritório, porque, de novo, são empresas muito grandes que têm contratos
longos. E aí a gente pensa de novo, uma Amazon, a chance da Amazon quebrar é bem baixa, mesmo numa Selic muito alta ou numa inflação muito alta. Fundo de shopping, uma beleza, porque sofre bastante com o CDI alto, com o Selic alta e com inflação alta também. Ele vai alugar o shopping, ele vai alugar as lojas, ele vai ter também uma renda em cima do que foi vendido. Então, aluguel ficando mais alto das lojas. As lojas estão vendendo menos, então elas vão ter que devolver essa loja, a loja vai ficar vazia. Aí as pessoas estão com pouco dinheiro, não vão comprar. A renda do shopping, que é em cima das vendas, também vai cair. Para o shopping, né, ele é o fundo talvez mais macroeconômico que existe, para ele é maravilhoso quando a gente tem um movimento, uma economia aquecida, o shopping vendendo bastante, pessoas indo ao shopping, uma Selic baixa, portanto, e uma inflação baixa também. Pessoal, o que a gente espera aqui desse vídeo, espero que tenha ficado claro até agora, é o seguinte: tem vários tipos de fundo imobiliário, você tem que entender bem o que eles fazem, qual a operação dentro deles, e não pode... Tá, eu tenho um amigo que quando fala sério, ele fala assim, ó, tá? Abraço, Felipe. Não pode comprar um fundo imobiliário só pelo dividendo que ele paga. Você não pode... ele pagou 15% de dividend yield de mês passado, é esse mesmo. Cara, você não sabe o que aconteceu. Às vezes ele vendeu alguma coisa, às vezes ele paga um dividendo, mas um dividendo alto, mas putz, as coisas não estão indo bem, foi extraordinário. E não é uma boa gestão. Às vezes os ativos dentro dele não estão indo bem, ou você vai ter uma mudança de Selic, inflação, e aí as coisas vão começar a virar. Então você não pode comprar fundo imobiliário pensando só em dividendo. Não faz isso. Obrigado para quem viu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala com a gente aqui. Vocês gostam de fundo imobiliário? Tem fundo imobiliário? Detesta? Vocês são que nem o Barça que odeiam esse negócio? Faz o vídeo com a gente. E a partir de hoje a gente vai ter essa playlist aqui também para falar de fundos específicos e do setor, de coisas macro que podem afetar o setor o mundo dos fundos imobiliários como um todo. Obrigado, gente. Até a próxima.